Muito bom, hein? Essa noite a gente tá aqui junto. Eu, Vitor Ibrahim, Gabriel, Lezinho. Dá um oi pra galera Opa, aí. boa noite aí, galerinha. Salve aí, meus consagrados. Quero saber o seguinte, quem aqui já tinha feito um podcast antes? Eu nunca tinha feito, não. E você, Lezinho? Uma coisa muito chique que eu infelizmente nunca tive. Mano, Fiz então, parte. a gente Mas- vai mudar esse cenário a partir de agora, beleza? Amém. Vocês vão ter que falar um pouco mais alto que é pro celular conseguir captar. Pode ser. O objetivo da gente estar Bora. aqui, então, só pra galera que tá ouvindo a gente saber, é falar sobre temas atuais e ver o que que a Bíblia também fala sobre isso. Dale. Fechou? Quem é que pode, então, pra começar a fazer uma oração aí? Eu faço uma oração aqui, fechando nossos olhos. Senhor Deus, obrigado porque mais um dia o Senhor está aqui conosco. Na Bíblia falam de um ou dois ou três pessoas, o Senhor está conosco. Então a gente tem ciência que o Senhor está aqui nesse podcast conosco que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos para a gente abordar os temas mais novos, mais dessa geração atualizada que a gente está vivendo. Como que um cristão deve se comportar e como nós, remanescentes dessa igreja, devemos nos portar diante dessa sociedade. Abençoe esse podcast, é o que eu te peço por Jesus, amém. Amém. Brother, é o seguinte, muitos adolescentes vieram me perguntar, Ibrahim, por que que eu não tenho que fazer sexo antes de casar? De onde tirou isso? Você é louco. Quero saber, alguma vez alguém já falou sobre isso com vocês? Já muitas vezes, principalmente eu era da Adventista até ano passado, e esse ano fui para uma escola pública, e aí vieram me perguntar, porque viram que eu era diferente, assim, e vieram me perguntar, né? E aí? E eu respondi até onde eu sabia, até o meu entendimento. Depois disso, Não tem mais o que falar. é... E você, Lezinho? Até dentro da igreja adventista, no caso da escola, tem sempre umas ovelhinhas que não pertencem ao nosso bando, perdidas por lá, né? Sempre falam, de vez em quando surgem umas conversas meio estranhas sobre isso e tal. Eu fico quieto porque eu não entendo nada disso, sou uma pessoa muito centrada. muito Aham, sim. Então, às vezes o pessoal fala, a gente usa um pouco do que a gente sabe sobre a Bíblia para responder, mas nada passa disso. Tá, e o que que vocês sabem sobre esse assunto? É que nem aquilo que eu falei, sobre ter gravado a frase que você me falou um dia e usar o meu conceito, que tudo a gente pode fazer, mas nem tudo a gente deve. Ixi, Porque tu tá filosofando você, hein, cara? Porque tudo Tu tá filósofo, hein? Tu tirou isso de onde, essa frase aí? Que essa frase é na minha bonita. cabeça, né? E filósofo aqui. Sempre. Então, porque tudo tem uma consequência, eu acho. Acho não, tenho certeza. E Deus, ele derrama bênção sobre a gente. Quando a gente se entrega a Ele, a gente segue a Ele. E como o sexo depois do casamento foi uma das leis dele, ele derrama bênçãos quando a gente segue essa lei. Legal. Gabriel, tu tem quantos anos? 15 anos. Você tem 15 anos. E você, Lezinho? Também 15 anos. Você tem 15 anos, né? Eu sou o mais jovem dessa mesa aqui, sabe, galera? Eu sou o cara que tenho 33 anos. Só o dobro da minha Só idade. o dobro da idade. E a gente vai ter o desafio hoje de falar um pouquinho da maneira como a gente enxerga esse assunto, beleza? E para ser a base do nosso diálogo, a gente vai lá para o livro de Gênesis, para quem está ouvindo esse podcast que não sabe em que lugar está esse livro. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então você que está ouvindo, se tiver uma Bíblia aí no celular, em qualquer lugar, se conecta e acompanha a leitura com a gente. Gênesis 2, né? Pode me corrigir se eu falar errado. Gênesis 2, a partir do verso 18. O Gabriel vai ler o Gabriel lê do 18 até o 21 e o Lezinho lê do 22 ao 25. Então, beleza, vamos começar aqui. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudador idônea. Vai lá ler. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se numa mulher. Tá ligado que tu pulou aí, né? Pulou um aí. Tu lendo 20? Tô na Disney, Ah. voltando, reformulando, galera.
Gênesis 2:20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Portanto, do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então vamos lá, o Gabriel tinha feito essa leitura um pouco mais cedo e logo de cara já veio com uma... Surgiu uma dúvida aqui, né? né? O que foi? Aqui no versículo 24, fala: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Mas, na minha cabeça, como eles eram os primeiros ali da história, não tinha pai nem mãe, Então né? será que estava rolando uma contradição ali? Ai, então, não sei. Você sabe que muitos jovens, quando leem a Bíblia, começam já a falar assim, viu aí, ó, nem tinha pai e mãe antes, como é que ia largar? Só que quando eu faço essa leitura, sabe uma coisa que eu percebo? Que Deus, logo aqui, já estava deixando registrado uma orientação que seria válida para outras gerações. E aí que está o pulo do gato. Que Deus lá atrás, com os primeiros, ele já falou, bicho, tem uma ordem para coisa fazer. Tu tá ligado que hoje em dia, a galera não quer deixar pai e mãe. Eles querem ir, dar uma namorada, faz isso, faz aquilo, zoa e volta para casa. Só que a orientação é bem clara. E pelo que você leu ali, pelo que vocês leram, sabe o que eu percebi? A estratégia que Deus usou. Se liga aqui. Deus falou para Adão, você vai lá e dá nome para todos os bichos. Certo? Aí Adão vai lá, tá ali, a vaca, o boi, pá e tal. Aí ele vai olhando todos os animais e ele percebe que não tem ninguém que seja fechamento dele. Cadê o meu par? Forever Alone. E aí, com esse Forever Alone que tu falou aí, sabe que eu me liguei? Que Deus fez uma estratégia muito fantástica. Primeiro, Adão teve que se relacionar com Deus. Primeiro teve que rolar um papo entre ele e Deus. Deus, cadê minha varoa? Tá faltando alguém pra mim. Tem ali, ó, o veado e a veada, que eu não sei o feminino e o masculino de veado. Veado fêmea. E veado fêmea. Então tem o veado fêmea e a veado macho, tem todos os bichos, mas não tem ninguém pra mim. E aí ele e Deus ali, ó, momento só com eles. E hoje em dia, quando a gente traz pra nossa realidade, eu percebo que a galera, a última coisa que faz é perguntar alguma coisa pra Deus. Vai no achismo, assim, não, vou chamar o Lezinho aqui pra baladinha, passou lá, como é que é na baladinha? Fala aí, Lezinho. Como uma pessoa muito mesmo. sabida do assunto de balada, como eu, não saio de casa nem pra nada, minha balada é meu computador, minha família. O que tu já ouviu falar? Como é que rola balada, o flerte? cara. O flerte, assim, pra começar um namoro. Flerte, vixe. Flerte pra começar um namoro? Pra começar uma paquera, não sei como é que é. Você tá lá, pode ser em qualquer lugar, você tá lá, guriazinha chegou, caramba, bonitinha. Aquela chuchuzinha 10/10 que já pode até chamar de crush. Troca uns olhar, né? Muito louco. Olha aí, ó. E daí, se ela estiver olhando muito, tá ligado? É porque correspondeu. Alguma coisa na matemática aí tá dando certo. Você vai lá, númerozinho, se você tiver vergonha, pede pro seu amiguinho serve pra isso, pegar o número das gurias que você quer. Chama no WhatsApp, baixa o papinho, chama ela pra comer um BKzinho, 2x15. Aí você vai conquistando o coração dela. Na primeira vez, você pode até pagar um lanchinho pra ela ficar mais animada, mas é só a primeira vez, tá, gente? Entendi. Olha como é que tá experiente, né? Então vamos lá, eu vou falar se eu entendi o que você tá falando, Léo. Então você olha daqui, ela olha de lá. Se tu tiver vergonha, você pede pra um amigo adiantar a fita e tal, né? Aí quando eu vou lá pra Adão e Eva, pra começar. Na narrativa que você acabou de falar, em momento algum você perguntou pra Deus se aquela ali era a mulher da tua vida ou se era a garota que tu tinha que ficar. Já começou errado. Você tá lá na balada, olha pra ela.
Meu Deus, essa é a mulher? Então, pelo menos, né? Perguntava, né, Eu cara? ia te dar logo o tiro da graça. Então, pra começar, poderia não estar lá na balada, porque tem tanto lugar legal pra você conhecer. Mas vamos partir da historinha que o Lezinho acabou de contar. Então, primeiro erro, já foi no teu achismo, né? Bati o olho, visual é legal e tal. De noite todo gato é pardo, né? Pá, não sei o quê. Já tá errado. Porque a primeira coisa que Adão fez foi bater um papo com Deus antes de sair por aí. Outra coisa, Adão não chegou pros bichinhos e fez um trenzinho. Aí imagina, botou a vaquinha, depois o veadinho, aí depois vinha, sei lá, o cabritinho, e depois vinha Adão pulando atrás. Cadê a minha mina? Cadê? Não foi assim. Pelo contrário, ele identificou que todo mundo estava ali em harmonia, mas ele faltava alguém. Hoje em dia não é assim que a gente faz. A gente sempre tem uma que parece uma vaquinha, um outro que parece um bambizinho, e a gente vai lá no meio, lá, ao invés de fazer como Deus tinha orientado ser feito, sabe? Ele pensou de maneira calculada. E aí eu costumo dizer que o primeiro passo para um bom relacionamento é que seja feito de maneira espiritual. Você e Deus. E eu acho que assim, exige tempo, né? Cara, Porque se você for estudar a Bíblia, não foi de uma hora para outra que Adão viu isso e falou, ele nasceu, aí ele falou, falta uma para mim. Não, ele passou muito tempo ali para perceber isso, isso. brother. Tá vendo, brother? Foi muito tempo. E eu vou te falar, fala, Lê, quiser falar. Se você está sozinho, galera, é coisa de Deus. Uma hora vai aparecer o amor da sua vida. Valeu, isso aí foi o Guru Lê. Mas é sério isso que vocês estão falando, gente. Gasta primeiro tempo com Deus, sabe? Conversa com Ele, pede a Deus para trazer a pessoa legal, a pessoa certa, no tempo certo. Pô, nós somos jovens, vocês são jovens, né? E às vezes a gente quer pular etapa. Se com 12 anos tu já tá arrumando já um namorado, com 15 você já vai estar enjoado daquele namorado ou já vai estar enjoado de só ficar de mãozinha dada. E aí daqui a pouco você vai querer fazer uma coisa. Então assim, cara, pede a Deus sabedoria e paciência. Aí vocês leram para mim que quando Deus criou então Eva, que ele traz para Adão, lá no verso 23, como é que é a reação de Adão? Lê para mim aí. Verso 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Cara, na minha tradução aqui, ele já bota assim, olha. Esta, afinal, é osso dos meus ossos. Eu consigo trazer para nossa linguagem de hoje Adão falando assim, Deus, o negócio é o seguinte, tô sentindo falta de alguém, preciso de uma companheira para mim. Deus dá a primeira anestesia em Adão. Porque se você parar para ler aqui, botou para dormir. O que que bota para dormir hoje faz cirurgia? Anestesia, meu irmão. E a galera fica assim, como Boa é que é noite, isso? Cinderela. Entendeu? Um boa noite Cinderela ali, deitou. E aí quando Deus está preparando a mulher para Adão, Adão não está nem sabendo o que está acontecendo. Olha outro aprendizado. O que que tu consegue tirar desse aprendizado, Gabriel? Eu acho que as coisas vão acontecer quanto menos a gente espera, né? Top, mano. Vai, Lê. Galera, vocês não precisam ficar desesperados. Pode ficar despreocupado. Você acha, não, eu sou muito feio. Eu não sou uma pessoa atraente. Mano, fica sossegado, cara. Espera em Deus, cara. Vai jogar um LOLzinho, vai curtir a vida, assistir A orar, YouTube, vai orar. orar, principalmente, né? Coisa mais importante se faz toda hora. Então, e daí você, cara, Espera em Deus. anestesia. Você dorme. Você não fica de noite procurando no Tinder, no Facebook, nada. Dorme. Tocou na ferida. Que um dia você acorda assim, a princesa da sua vida tá batendo na sua porta. Amém. Com orquestra, com flor, com tudo, e você vai ser feliz, cara. Amém, cara. Mas, ó, se a gente trouxer pra nossa realidade, é mais ou menos isso. Adão descansou no Senhor e aí Deus traz a mulher. Quando a mulher chega, eu poderia traduzir o verso 23 de Gênesis assim, uau, mano, agora sim, hein? Agora eu senti firmeza, hein, Deus? Essa é uma ungida mesmo. Eu consigo ver Adão vibrando o olho assim, sabe? Quando você pega assim e fala assim, não, mano, não é possível. E aí eu vejo que o relacionamento tem um segundo passo. O primeiro foi o espiritual. E o segundo é o emocional. Deus, cara, de maneira muito estratégia, faz que nem um pai faz com uma noiva. Traz, sabe? Por isso que eu falo que aqui já foi o primeiro casamento, onde Deus celebrou. Amor à primeira vista. Bicho, e Deus que estava ali, cara. E se você parar pra pensar, Deus é o pai da noiva, porque ele traz a noiva. Deus é o pai do noivo, porque ele fez o noivo. E, cara, e Deus é o cara que falou amém no final, assim, fala assim, meu irmão, tá consumado, cai dentro.
Deus é tudo e tudo é Deus. Mano, tem noção do que é isso, cara? Você saber que o teu sogro é Deus, ao mesmo tempo a sua... Teu pai é Deus. O teu pai é Deus, e ao mesmo tempo a sua mulher, sua namorada, sua noiva, sabendo que o sogro dela é Deus. Sabe qual é a responsabilidade? O que que passa pela tua cabeça quando você pensa que Deus seria o teu sogro? Acho que ao mesmo tempo que ele é meu pai e meu sogro, a gente tem que não escolher um dos lados, né? Mas porque ter um pai e um sogro é coisa totalmente diferente. Mano, mas é uma responsabilidade, né? Então- Porque se você fizer alguma coisa errada pra aquela menina, ou pra aquela Então, esposa, você não Segurar vai a roda lidar é com a você. mesma forma com seu sogro que com seu pai. Você vai aí. se portar de um jeito diferente. certo. Então eu acho que Adão tinha uma grande responsabilidade ali nas costas. Né? E Eva também, cara. É, os dois. Eva também. Agora, quando Deus chega com Eva, bicho, Adão olha pra ele e manda aquele, oh Jesus, obrigado. Oh E aí, my God. oh my gosh. E aí Deus fala assim, Adão, tá aqui. E ele fala, essa é carne da minha carne e tal. Rola ali emoção, rola sentimento. Antes de você percebe que até agora não falou nada de sexo? Ele primeiro falou de um relacionamento ele com Deus, espiritual. Agora ele com ela, emocional. Vínculo. E aí ele termina o homem e a mulher sendo a última criação de Deus e dá o sábado. Só então é que ele vai falar para eles assim, olha, por isso, ele fala ali no verso 24, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos tentar pensar nesse verso aqui nos nossos dias de hoje com nossas palavras. Sim. Se tornar uma só carne. Aqui está o homem, tá? Aqui está a mulher. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eles não estão vendo, né? Mas... Vocês não estão vendo, mas a gente está fazendo aqui uma ilustração. Valeu, Gabriel. Mas então, imagina aqui, tá o homem, tá a mulher. O que a lei da física fala? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Vocês estão estudando, gente. Eu já acabei de estudar, meu irmão. Não tem um lance desse aí? Sim. Eu não consigo ocupar o mesmo espaço que você. Mesmo que a gente fique um de frente pro Grudado, outro, sim. grudado assim, a gente não ocupa o mesmo espaço. Mas aí que tá. Quando Deus faz o homem lá, papá, tem o pintinho, faz a mulher lá, tal, tem a paquitinha lá e tal. A ideia com o casamento é que naquele momento que os dois corpos se unam, a única maneira que tem como ficar unidos de uma só carne é quando o que o homem tem se une com o que a mulher tem. Ali vocês estão fisicamente ligados um ao outro. Tipo uma tomada, e galera. espiritualmente. Espiritualmente, sabe? E emocionalmente. Só que a maneira como as coisas acontecem é nessa ordem. Espiritual, emocional e só então sexual. O Lezinho deu um exemplo aqui top agora. Tipo o que, Lezinho? Tipo uma tomada, tá É uma ligado? tomada, filho. Você sabe como é que é uma tomada? Você que tá ouvindo sabe como é que é uma tomada? Então você olha para uma tomada. Olha pro seu carregador, Pega- se estiver acabando a bateria, pra você continuar vendo o podcast. Legal. Mas... Aí você vai ter que colocar num buraquinho lá da tomada. Naquele momento, aqueles dois elementos estão unidos em uma só. Então a ideia é essa, brother. Unidos em uma só carne é esse ato, é o ato sexual. Só que ele já dá uma orientação aqui para todas as gerações que ainda ouviriam. Para isso acontecer, larga teu pai, a tua mãe, tem responsabilidade. Quem casa quer casa, vai construir outras coisas primeiro. Então percebe que antes de você começar a pensar em casamento, sexo, qualquer outra coisa, primeiro estuda, acaba suas etapas da vida, suas formações, e aí você começa a pensar em construir uma nova etapa da tua vida. Só que hoje em dia todo adolescente está querendo experimentar isso ontem. Cada vez mais cedo a galera quer ter essa experiência. Só que vocês acham que uma experiência que não tem a bênção de Deus tem chance de dar certo? Aí nessa parte eu acho que entra. A gente falou da. É tipo um tutorial, né, que Deus deu pra gente, que tem a cronologia do que a gente deve fazer. Vai lá. Mas eu acho que a maior dúvida é a seguinte: antes ou depois do casamento? Porque aonde que a gente vê falando sobre casamento aqui? Então, quando você lê esse relato que a gente estava falando aqui, que o próprio Deus traz a mulher para o homem, o próprio Deus celebra essa união, essa é a primeira representatividade de um casamento. Ah, tá. Quando você tem um pastor, um padre ou um juiz ali orquestrando aquele casamento, você tem o noivo
a noiva, ou o esposo, a esposa, enfim. E aí vem ou um padre, um pastor, um juiz, e faz o quê? Bom, vos declaro casado, tudo mais. Naquela ocasião, não tinha um padre, um pastor, um juiz. Quem estava lá era o próprio Deus. E é ele quem faz o papel de celebrar esse primeiro matrimônio. Só que para isso, para você conseguir enxergar isso, você tem que ler esse texto na perspectiva de que tem 3 pessoas na relação. O homem, a mulher e tem Deus, que está fazendo tudo ali acontecer. Então, a ideia de pensar em primeiro casamento vem daqui. À medida em que a gente for lendo outras passagens, é que o nosso tempo está curto, a gente já está chegando ao final do nosso podcast, não vai dar para a gente ler todas as passagens. Mas aqui é o início para que quem está ouvindo e para que vocês também já comecem a pesquisar mais sobre isso. Se você tivesse que fazer hoje um resumo e uma explicação na linguagem de vocês para um adolescente sobre o que a gente falou aqui, como é que você falaria? Deus deixou vários passos para a gente seguir. E se a gente seguir o que ele mandou direitinho, a gente vai ter uma vida boa e longa e próspera pela frente. Ah, e você, Lezinho, como é que você iria explicar? Cara, bem resumidamente, minha professora de matemática diz que em tudo nessa vida tem um pouquinho de matemática. E Deus, na sua plenitude, na sua sabedoria enorme, que nós nunca vai chegar nem aos pés disso, fez uma matemática da vida. Fez uma soma entre um homem e uma mulher, vai se tornar uma. Fez uma conta quebradinha que deu uma coisa inteira. Então, a partir daí nós vemos que tudo que ele fez é meio perfeito. Então, se a gente for aquele cara que se acha bonzão e tal, isso aí, tipo... o casamento é significativo pelo sexo, que vai unir as 2 pessoas. Se um mano aí ficar, né, pulando de casa em casa, né, pô, a matemática de Deus não vai dar muito certo, né, cara? Então vai complicar pro seu lado. Então a gente tem que seguir passo a passo, né, tutorial. Então... Vou te falar uma coisa, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Nós somos como máquina. Exatamente. E Deus foi o nosso criador, nosso cientista mor. E aí eu pergunto, quando um cientista faz uma máquina e ele cria um manual e bota junto com a máquina, qual é o propósito disso? Pra saber Você usar lê essa para aprender, máquina. né? Para você poder saber usar essa máquina, né? E aí então, quando eu olho para as nossas vidas, eu vejo que Deus, como nosso criador, ele criou esse manual, A Bible. The Bible. E ele fala assim, lê esse manual, segue como é que funciona, que vai dar bom. Não tenta inventar a roda. Não tenta fazer pela tua própria força. Eu construí você. Não faz gambiarra, não. Não faz dá gambiarra certo. que vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Sou mecânico, Jeitinho não dá brasileiro. certo. Cara, não tenta dar jeitinho brasileiro. Faz a ordem. Primeiro é relacionamento espiritual, você e Deus. Depois é relacionamento emocional. Depois que você vai pensar em relacionamento sexual. Para fechar o nosso podcast, tem um texto na Bíblia que fala assim, olha, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esse texto é um texto que eu acho muito interessante, eu guardo para minha vida. Se meu corpo é templo do Espírito Santo, ele não foi feito para ser um depósito de espermatozoide, ele não foi feito para ser tratado como lixo, ele não foi feito para ficar sendo por aí, ó, compartilhado com Deus e o mundo. A ideia é que a gente possa cuidar do nosso corpo como nosso maior bem e confiar ele a alguém que tenha sido trazida por Deus. Então você que está nos ouvindo, passe a orar a Deus, pedindo a ele sabedoria para como cuidar do seu corpo. Lezinho, dá um conselho para essa galera aí que está nos ouvindo agora. Ah, cara, bota no seu pensamento, seja positivo. Um dia vai aparecer sua guria encantada, aquela mina 10/10, crush suprema, pica das galáxias, que vai te fazer bem, cara. Durma, véio, fica de boa, joga um joguinho, Deus tá joga cuidando. uma bolinha, brinca de bater no seu amiguinho, brincadeira, gente. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Tá vendo tão bem. Mas, gente, a hora certa, Deus vai arrumar uma guria que vai acalmar o seu coração. Vai ser e sua sua varoa. alma. Vai ser sua varoa encantada. Amém. Biel, qual é o seu conselho pra galera que tá ouvindo? É isso aí, né? Aguardar a resposta do Senhor, porque nem tudo vem de imediato, né? Quase nem tudo, né? Mas se tá demorando é porque Deus tá preparando algo muito melhor pra você. E também, voltando um pouquinho aqui, use o exemplo da laranja, cara. Você é uma laranja perfeitinha e se um monte de gente ficar comendo um pouquinho de você cada lado e tal, uma pessoa não vai te querer. Toda
arregaçada, Nunca sol tinha bagaço. ouvido o exemplo da laranja, mas tá aí o filósofo moderno dos tempos contemporâneos, Lezinho, tá? Bom, jovem, você que está ouvindo, obrigado por estar aqui com a gente. Espero que de alguma maneira você possa usar da nossa conversa para começar a pensar sobre esse assunto. Vasculhe a Bíblia, tem muitas outras passagens que podem te ajudar também. Nosso tempo aqui era bem curto, mas era só para dar uma introdução e um pontapé inicial, beleza? No nosso próximo podcast, nós voltamos, Aguarde o próximo capítulo. beleza? Beleza. Falou! Boa noite a todos. Boa Até a noite. próxima! Dale. Valeu!